Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Tem informação preocupante sobre o Piquerez, tem informação de Danilo também, não muito boa. Mas antes de eu soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Com 10 minutos, o Piquerez numa disputa de bola, ele acabou torcendo o tornozelo, sai de maca, urrando de dor, porque o pé dele prende no gramado e aí vem a disputa com o jogador da Inglaterra. Então, um lance com o Solanke, né, que foi a disputa de bola. Aliás, com o Madueke. Cara, são situações que elas, obviamente, não têm explicação, porque você tá num jogo como esse, tá arriscado a, sei lá, tomar uma porrada, tomar um choque e tal, enfim. Mas aí, é só pra cair por terra várias questões, né, que eu tenho que abrir esse comentário. O Piquerez jogou num dos estádios e num dos gramados mais lendários do planeta, que é o Wembley. Segundo, um gramado natural, lindíssimo, perfeito, mais do que especial, gramado da seleção inglesa, é mais bem tratado que gramado da Premier League. Pra quem fala que é só o gramado do Palmeiras que faz com que o jogador se machuque, né? O Piquerez jogou num gramado de alto nível e olha só o que aconteceu, né, galera? E terceiro que, num lance ali que o pé dele prende, vem o trauma com o jogador. Então, é só pra a ignorância funcional não começar a levantar depois hipóteses, né, de que só o cara que joga no sintético que se machuca, porque o gramado sintético, Piquerez prende o pé num gramado natural, da mais alta excelência. Então, parem, né, de dar margem e voz a especulações completamente imbecis sobre essa situação de que o Allianz Parque, o gramado e plástico, essa babaquice toda. Parem com isso, tá? Parem com isso. Piquerez se machuca num dos melhores gramados. Mas nem só essa discussão que eu quero colocar em pauta. O que me preocupa é, se o Palmeiras antes com o Piquerez, como você bem abriu, que vinha no momento de mais baixa do que alta, já causava certa dor de cabeça, sem o Piquerez, a responsabilidade e pelas imagens não vai ser uma lesão tão rápida que me parece de recuperação, rápida que eu digo de, sei lá, 1, 2 semanas. Não me parece, tá? Uma coisa é o cara torcer ali, sai e tal, mas da forma que foi, o atendimento e perna imobilizada, me pareceu ali que o Piquerez se machucou. Rapaz, isso é algo muito preocupante, né, galera? Esperamos que não seja o Piquerez não esteja rompendo ali o seu ligamento, porque senão vai complicar para o Palmeiras. Já pensou o Palmeiras ficar sem o Piquerez para o restante da temporada, galera? Aí vai ser complicado, porque a lateral esquerda do Palmeiras já não está aquelas coisas, né, galera? Esperamos que não seja nada sério, hein? Não, eu juro, Rafacinca, não, se machucou que eu digo na acepção da palavra de uma forma, tá aí, ó, tá? É que essa imagem não dá pra gente ter muita certeza, mas foi no tornozelo direito, tá? Onde o Madueke vai disputar com ele ali a bola. Então, Vicky, a partir de agora, ou a partir da próxima semana, Palmeiras e Grêmio, Arthur e Jefté são as opções de lateral esquerda do Palmeiras, às vésperas de começar a primeira fase da Libertadores, em que o Palmeiras tem um grupo fácil, um grupo acessível, porém, você entrar com um lateral horroroso e um moleque muito promissor, mas ainda, como eu brinquei aqui, é um moleque, não tô dizendo que ele é moleque no mau sentido, tá? Moleque porque é novo. O Arthur, acabou de subir, acabou de chegar, tem tudo pra fazer, fez bons jogos, né? A gente fez grandes elogios ao Arthur, mas uma coisa é o Arthur, outra coisa é o Piquerez, né? Que ainda com todas as críticas que eu tenha feito, uma coisa é você substituir pontualmente, uma coisa é você catar e falar assim, agora a camisa 6 é sua, resolve aí. E aí? É basicamente o que eu... Mas agora é a chance do Arthur provar o seu valor, porque por mais que seja um jogador novo, um jovem da base, não tem muita experiência, mas pra mim está jogando mais bola do que o Jefté. Pra mim o Arthur
é o dono da posição, galera. Correu nessa substituição entre Carlos Miguel e o Everton, que é você... a tendência é você manter o jogador experiente e o outro, que é cotado para assumir ali o lugar, ser lapidado aos poucos, né? Ganhar o seu espaço aos poucos. O Arthur, eu vejo por esse caminho. O Piquerez, ele é o jogador que toma conta do lado esquerdo, porque é um jogador muito vitorioso, ele foi titular nas últimas principais conquistas do Palmeiras, só que o garoto Arthur, né, um garoto muito promissor, ganhou seu espaço aos poucos. Isso também colaborado com a decadência de Jefté, né, que nunca foi unânime aí no Palmeiras. Agora a situação muda de cenário, porque o jogador experiente machuca e aí para esse cerco, para essa sequência perigosa, eu não vou dizer perigosa, mas uma sequência dura do Palmeiras, vai ser o Arthur. Então, agora, a responsabilidade é gigante. É semelhante ao Mundial... Não vou dizer nem que é semelhante ao Mundial de Clubes que tinha o Vanderlan, porque o Vanderlan já tinha tido uma sequência maior do que o Arthur hoje, né? Então, realmente, o Arthur, você tem um recorte recente de 2 jogos dele que foi muito bem. E que ainda bem, né? Que naquelas 2 partidas ele foi titular e deixou essa boa impressão. Porque senão o garoto já ia entrar numa fria danada ou então ia amargar uma sequência com o Jefté. Pelo amor de Deus, né? O Palmeiras contar com o Jefté, com essa ausência do Piquerez, mas provavelmente o Abel Ferreira vai colocar o Jefté, galera. Não sei não, eu tenho uma impressão que nesses jogos aí de grande intensidade, principalmente contra a equipe do Flamengo aí, eu acho que o Abel vai colocar o Jefté. Mas é brincadeira, hein? Tem que ser o Arthur. Coloca ele contra o Grêmio já como titular aí, já que o Piquerez não vai poder jogar, não sabemos quando que vai voltar. Mas dá oportunidade pro garoto, porque esse Jefté é muito ruim de bola, hein, galera? Essa é a verdade. Agora também é aquela questão, né? O momento do garoto virar gente grande. Porque agora ele vai ter essa responsabilidade e vai assumir também, além de qualidade, ter personalidade. Porque vai vir jogo grande. O Arthur, ele não tenha feito jogos grandes, mas quando encarar no dia 12 de abril, se ele for titular, que eu espero que seja, e o Piquerez eu acho muito difícil estar à disposição já nessa data, um Corinthians e Itaquera, é a partida do garoto mostrar que, tá pronto. Logo depois, vem o Flamengo. E logo depois vem Libertadores da América com partidas no Paraguai e aí em diante. Então agora é o momento que o garoto tem que entrar e tomar conta do recado. Comparado, né, voltando à comparação que eu fiz inicialmente com o Carlos Miguel, eu não vou cravar que ele não deu conta do recado. Até porque foi até injusto esse caminho dele. Só que teve partidas também que ele foi muito bem, como o Cruzeiro, e teve partidas que não foi tão bem como, por exemplo, o Mirassol. Então... eu acho que o Palmeiras... isso é um reflexo do Palmeiras não ter tido um time mais pronto, um time mais cascudo, um elenco de fato. Então, o lado esquerdo do Palmeiras hoje poderia ter um segundo jogador no lado esquerdo, pelo menos com mais qualidade e experiência, não sendo um Jefté da vida que ninguém nunca viu com detalhes, e quando viu que o cara não tem muita qualidade, e ser um garoto da base. Poderia, por exemplo, até mesclar. Não jogar toda a responsabilidade pro Arthur. Você tem um jogador com mais confiança por parte da torcida para as partidas grandes. E o Arthur para dar conta na Copa do Brasil. Para dar conta na primeira fase de Libertadores, um jogo em casa. Me desculpa, mas eu acho que o jogador, se for para ser bom mesmo, se for para o cara vingar mesmo na carreira como um bom jogador, eu acho que tem que colocar em jogo grande, galera. Tem que começar, não é que tem que jogar toda a responsabilidade para o garoto, porque é um garoto, é um moleque, está começando agora, não pode jogar toda a responsabilidade para o cara, isso é verdade, mas eu acho que o cara é bom, por um lado é bom o cara já começar jogando contra grandes equipes para que ele, né, já sinta a diferença que é enfrentar equipes de alto nível. Então, para mim, será uma experiência única aí, vivida pelo Arthur. Coloca ele contra o Grêmio e vai colocando, ele vai testando o garoto, vai criando casca e vai pegando experiência também, porque o Jefté não dá pra contar com ele não, né, galera? E aí por diante. Agora não, agora vai concentrar tudo no Arthur. Torço pra dar certo, obviamente, acho que vai dar certo, mas o garoto também vai ter que ter muita personalidade. Pois é, as imagens não são das mais animadoras, né? Claro que, vamos lá, às vezes... você vê a imagem congelada, você toma um susto, você se impressiona,
E no fim das contas, o cara às vezes tem um preparo físico tão bom que acaba sendo mais um trauma e acaba sendo apenas uma fisgada, alguma coisa que, beleza, dói na hora, dá, sei lá, 5, 6 dias, o cara tá legal e volta a jogar, né? Então, isso acontece no futebol. Mas a gente não pode tratar da repercussão pós a situação. Tá aí, ó. Essa é a primeira imagem, ó. Essa é a chegada ali do Madueke em cima do... Meu Deus do céu, que chegada criminosa no Piquerez, hein, galera? O cara deu uma tesoura no Piquerez, é brincadeira, hein? Do Piquerez. E aí que vem o momento exato do frame. Rapaz, que cena feia, hein? Meu Deus, galera. Foi feio, hein? Esperamos que não esteja acontecendo nada de grave, mas olha, muito feia essa imagem, hein, galera? Meu Deus, galera, olha só, chegou e dobrar a perna dele, né? Rapaz. Do tornozelo. Ou seja, há uma virada de tornozelo, né? Há uma torção inversa, porque geralmente tornozelo você torce pra fora, Sim. Você torceu pra dentro, tá? Então, assim, é uma imagem que não é das mais felizes da gente analisar nesse exato momento. E tem que tomar todo o cuidado, claro, porque eu não vou aqui, em hipótese alguma, cravar qualquer tipo de diagnóstico, porque eu não sou médico. E mesmo que eu fosse o melhor ortopedista do mundo, para você cravar diagnóstico, você precisa de um exame de imagem, né? A popular ressonância. Então não existe isso aqui, ninguém está especulando nenhum tipo de problema. Por isso que eu falei, né? Eu já vi diversas imagens de caras tomando pancada, torcendo o tornozelo, que você olha e fala assim, putz, já era, quebrou. Rompeu o ligamento. E aí o cara, na verdade, só teve um trauma ali que vai inchar 2, 3 dias, faz um gelinho, 10 dias o cara tá de volta, faz o tratamento e vambora, vão pras cabeças. Então, a preocupação, e não é nem, a gente não precisa nem colocar o Lucas fora da temporada ali, a gente tá com o GC, não precisa nem colocar fora da temporada, você pode pôr, sei lá, no máximo fora da Libertadores, porque aí eu vou com a minha experiência jornalística e, claro, também de conhecimento por médicos que a gente sempre conversou na vida e conversa até hoje, tá? Lesões ligamentares de tornozelo ou rupturas ou estiramentos ligamentares de tornozelo ou então até uma fratura, que aí vai a um passo. Às vezes a luxação é mais grave que uma fratura, tá? Que fique bem claro para muita gente. Isso quem explicou para mim uma vez foi o Joaquim Grava. Às vezes uma fratura ela mexe com mais elementos na região e você tem um tempo de maturação pior para você recuperar. Mas geralmente tornozelo, se você há um ligeiro estiramento para um rompimento total, você tem um período aí de 1 a 4, 5 meses no máximo. Mas Deus o livre, né, Fazcani? Se o Palmeiras ficar 5 meses sem o Piquerez, vai ser complicado. Esperamos que o Arthur dê certo, porque, pelo amor de Deus, já pensou o Palmeiras contar aí com Jefité durante esses 5 meses? Claro que não foi isso que o Fazcani falou, mas, por exemplo, se o Piquerez ficar aí 5 meses sem jogar pelo Palmeiras, vai ser complicado esse lateral esquerdo do Palmeiras aí, galera. Vai comprometer muito esse lado esquerdo aí. Porque o Piquerez, por mais que não venha jogando grande futebol, mas é bem melhor o Piquerez do que o Jefité, né? Sem comentário. Então é a oportunidade do Arthur provar o seu valor e demonstrar o futebol, porque ele tem, né, culhão, como diz o ditado, ele não tem medo, é um jogador de personalidade, o garoto vai pra cima, então esperamos que ele aproveite essa oportunidade, porque vai ser complicado contar com esse tal de Jefité, galera. Brincadeira. O que não ocasionaria um fim de temporada, né? Porque ele poderia voltar, vamos supor, o caso mais grave, ele voltaria em setembro, outubro, tá? Então ainda poderia voltar a tempo caso o Palmeiras avance para fases mais agudas de Libertadores. Eu posso trazer como exemplo a lesão do Danilo, né? O nosso Danilo volante, né? O Danilo teve uma fratura de tíbia com luxação ligamentar, ou seja, foi uma fratura bem grave, e o Danilo voltou em 5 meses. Foi uma fratura muito mais grave do que qualquer trauma que possa ter sofrido o Piquerez aí. Então ele voltou a um tempo hábil do fim da temporada. Então isso que eu tô trazendo para vocês, o Fazcani não é médico,
tá? Longe de mim ser ortopedista, apenas ao longo da carreira, a gente vai sabendo quais são possibilidades de diagnóstico. A gente pode colocar qualquer médico ortopedista aqui no ar, que se eu fizer esse comentário para ele, ele vai corroborar. E aí a corroboração dele vai ser, Facinca, você tá certo na sua análise preliminar, mas o diagnóstico correto a gente vai ter, claro, aí eu como médico veio com o exame de imagem, Vicky. Foi com o que aconteceu com o seu pequeno pé recentemente. Exatamente. Bom, vamos lá aqui, ó. Agora, galera, se liga que o Facicano vai falar sobre o Danilo, galera. Piquerez, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Se machucou, esperamos que não seja nada grave, que o nosso lateral esteja logo aí vestindo a camisa do Palmeiras, porque vai ser muito importante para a sequência da temporada. Vamos torcer que o resultado dos exames lá do Piquerez não esteja comprometido aí os ligamentos, né? Que tudo dê certo para que a gente possa contar com ele, porque não dá para contar com o Jefité e o Arthur, né? É um garoto ainda, então a pressão para cima do menino vai ser grande, né, galera? Mas vamos ver o que o Facicano tem de informação sobre o Danilo, que muitos querem no Palmeiras, galera. Olha só. Para deixar o seu like. Ontem o Danilo entrou e no pouco que jogou a draga da seleção brasileira, jogou nada, né? Porque para mim o Danilo ontem carimbou a vaga dele na Copa. Ele entrou muito bem e deve jogar contra a Croácia. Acho que vai ratificar essa vaga na Copa do Mundo, tá? Para quem sonhava que o Danilo pudesse ainda ser contratado até hoje, que eu falei, gente, esquece, não vai ter a menor condição, que o Palmeiras foi atrás, que a presidente voltou a gostar do Danilo. Eu acho que é bom todo mundo se preparar para uma frustração, tá? Porque é o seguinte, uma coisa é o Palmeiras ter um desejo, outra coisa é o interesse da venda, por mais que o Botafogo precise. E assim, o Botafogo hoje, ele tem uma condição em que ele precisa de grana na conta, ok? Aí você vai falar, pô, o Palmeiras vai lá, paga e põe a grana na conta do Botafogo. Mas o Botafogo, ele não tem interesse em reforçar um rival brasileiro. E outra coisa, por que ele não fez negócio agora há pouco, como se especulou, com o Nottingham Forest? Porque ele ia ficar no 0-0. Ele ainda deve ao Nottingham. Então ele quer lucro. Ele precisa de um dinheiro em caixa para repaginar as dívidas. Então se ele dá a dívida de volta ao Nottingham, ele fica 0-0 e não resolve nada da vida dele. Perde um jogador e ainda fica sem dinheiro. O Palmeiras que nem poderia ter perdido a oportunidade, né, de trazer o Danilo, né? O Danilo quando estava lá embaixo no Nottingham Forest, o Palmeiras deveria ter ido para cima do jogador, né, galera? Agora vai ser complicado. Ainda mais agora que ele tá jogando na seleção brasileira, que o valor de mercado dele vai subir lá em cima, né? O Botafogo não vai querer reforçar time brasileiro, principalmente o Palmeiras, que é um dos rivais diretos do Botafogo aí. É uma pena, galera, mas é brincadeira o Palmeiras perder a oportunidade de trazer o Danilo quando ele estava jogando no Nottingham. É brincadeira, é inaceitável isso, né, galera? Então o Botafogo, ele tá seguro porque ele vende para quem ele quiser, menos pro Nottingham. E eu conversei hoje com um amigo meu que trabalha nesse meio do futebol, que inclusive com pessoas próximas aí ao Danilo, e eu falei, cara, pô, meio do ano aí, será que vai rolar? Ele falou, cara, ó, a chance do Danilo jogar no Palmeiras é muito pequena, primeiro, porque ele vai estourar o número de jogos. E o que eu falei com essa pessoa, eu falei, cara, mas, número de jogos, falou, gente, já há muita procura do futebol europeu, porque o Botafogo sinalizou com parceiros e o Textor também, na Europa, para fazer negócio com o velho continente. Ele ainda tem mercado na Europa. E essa convocação para a seleção, ela foi a vitrine que o Textor gostaria e precisava, ainda mais numa possibilidade de Copa do Mundo, para tirar o Danilo do interesse brasileiro, para matar de vez com esse número de jogos e vendê-lo para a Europa. E o que eu soube é ordens de dentro do Botafogo. O Danilo tem que jogar todos os jogos possíveis até o meio do ano para quebrar a concorrência no Brasil e só ter a obrigação de vendê-lo para o futebol europeu. E o staff do Danilo, é claro, quer uma venda para fora. É lógico que quer, porque é onde os caras vão ganhar mais.
Uma venda para o Brasil é um preço, uma venda para fora é outra. A comissão é outra, etc e tal. É lógico que não deu certo nenhum cenário. É evidente que o jogador tem muito carinho pelo Palmeiras. Os staffs conversaram do Palmeiras com o Danilo para ver se há uma chance e tal. Mas a devolutiva foi, cara, vão atrás de um plano B. Rapaz, em que notícia péssima para o torcedor do Palmeiras, né? A gente que estava ansioso, né? Eu falei em vários vídeos aí, o Danilo tem que vir para ontem para o Palmeiras. Muitos torcedores do Verdão achavam que o Danilo poderia vir, pelo menos, né? Agora é difícil mesmo, mas após a Copa do Mundo. Mas agora com essa notícia do Fascicani, o torcedor do Palmeiras com certeza ficou aí frustrado, né? Porque é brincadeira, o Anderson Barros mesmo falou que o ciclo do Danilo já tinha acabado no Palmeiras. Pra mim, o Anderson Barros foi muito infeliz daquela entrevista. E agora que eles queriam, ou querem, vamos dizer, querem o Danilo, agora complicou, né? Agora ficou difícil porque o Botafogo, com esse jogador jogando aí, jogando na seleção brasileira, jogando muita bola, vai ser difícil o Palmeiras trazer o nosso Danilo, né, galera? Então, meus amigos, eu adoraria que isso fosse o contrário. Mas eu tô trazendo para vocês um cenário jornalístico do que vai acontecer. O Botafogo vai colocar o Danilo nos próximos 6 jogos, no mínimo, de Campeonato Brasileiro, para acabar com a concorrência Brasil, que o Palmeiras não vai... Gente, esqueçam. O Palmeiras não vai contratar o Danilo para jogar Libertadores e Copa do Brasil. Esquece. Não há a menor chance. Igual era, o Palmeiras vai contratar o Pedro. Aí ele, não vai. Não, o Pedro, porque ele só vai poder jogar Libertadores. Não vai. Ainda mais pelo valor. Esquece. O Danilo só vai jogar no Palmeiras se não for vendido esse ano, se em janeiro do ano que vem. Aí é ano que vem. Esse ano a chance é remota. Muito remota. Porque, repito, o cenário é ordens do Botafogo, colocar o Danilo nessa vitrine agora, aproveitar o hype da seleção para jogar todos os jogos, tirar qualquer chance de conversa com o futebol brasileiro e devolvê-lo aos holofotes da Europa, em que já há interesse pelo jogador. E interesse dentro dos moldes que o Botafogo quer, Vic. Torcedor palmeirense, é isso aí, né? Palmeiras que sonhava com o Danilo, infelizmente não vai ser dessa vez. Teve a oportunidade de trazer o cara aí já no começo do ano, né? No final do ano passado. Não trouxe, né? Teve declaração inesperada aí do Anderson Barros, que falou bobagem. Pra mim, sei lá o que aconteceu, que falou aquilo, que o Danilo já não tinha mais espaço no Palmeiras, né? Que a história do Danilo já tinha acabado no Palmeiras. Falou bobagem o Anderson Barros aí. Danilo poderia estar no Verdão, o Palmeiras perdeu a oportunidade e o Botafogo estava pedindo aí 20 milhões de euros pelo Danilo. Agora com a saída dele para a seleção brasileira, provavelmente o valor do mercado do Danilo vai estourar, né? E o John Textor vai pedir uns 30 milhões de euros aí para o futebol europeu. E como eu falei, não vai querer reforçar o time rival aqui do Brasil, principalmente o Palmeiras, que é um rival direto da equipe do Botafogo. A galera, é brincadeira, eu estou sem acreditar, porque é inacreditável o Palmeiras desperdiçar a chance de trazer o Danilo, né, galera? Agora ficou difícil. Ficou muito mais difícil o Palmeiras trazer o Danilo. Vai ser difícil de ver Gabriel Jesus e Danilo junto no Palmeiras, né? O Gabriel Jesus também é muito sonho, né? Em ver ele no Palmeiras, mas infelizmente a realidade é essa. O Palmeiras não vai trazer o Danilo de volta, uma pena. Pra mim, nossa, o Palmeiras ia ficar uma máquina com esse cara aí, que seria um ótimo camisa 5. Jogou muita bola nessa draga dessa seleção brasileira, que é um horror de ver jogar essa seleção brasileira. Eu não tenho apreço nenhum em ver jogos do Brasil. Pra mim não faz muita diferença. Prefiro assistir o Palmeiras, porque o Brasil é uma draga, né? Assisti a seleção no segundo tempo porque o Danilo estava jogando. Queria ver o Danilo atuar pela seleção brasileira. Vai dizer que eu tenho algum apreço pela seleção? Não tenho nenhum, galera. Então são duas notícias ruins para o torcedor palmeirense, né? Complicou para o Verdão. Agora complicou de vez, né? Porque Piquerez aí, esperamos que não seja nada grave, mas se for confirmada mesmo uma lesão grave, Piquerez pode ficar aí de 3 a 6 meses aí, talvez até uns 8 meses aí, afastado dos gramados, e vai desfalcar o Palmeiras, que já tem jogo aí. Palmeiras, após essa data FIFA chata aí, o Palmeiras tem jogo contra o Grêmio, jogo importante para manter aí a liderança do Campeonato Brasileiro.
Vai ter jogo contra o Corinthians também no dia 12, já tem clássico aí contra a equipe dos Gambás. E vamos torcer para que o Arthur tenha um bom desempenho nessas partidas aí, que o garoto chame a responsabilidade, porque é um garoto de muita personalidade, um garoto que não tem medo, um garoto que vai para cima da marcação, por mais que seja um garoto novo ainda, uma joia da base, um garoto muito promissor, deixou boas impressões nesses 2 jogos que ele fez. Para mim ele jogou muito mais bola do que o próprio Jefité. Vamos torcer para que o Arthur consiga desenvolver um grande futebol com a camisa do Palmeiras, porque já que não vamos ter Piquerez, né? O Giai também está nesses últimos jogos e conseguiu fazer bons jogos, né? Então esperamos que o Arthur também consiga desenvolver um grande futebol na lateral esquerda do Palmeiras. E é uma pena, né, o Palmeiras perder aí o Danilo. Com certeza o futebol europeu bem forte para levar o Danilo, e não vai ser dessa vez então que o Palmeiras vai poder trazer o Danilo. Quem sabe mais pra frente, né, Danilo? Mas não vai ser agora, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Isso é mais vídeo do nosso canal com informações lá do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!